Olá, aqui é o Eric e hoje eu quero falar nesse vídeo um pouquinho sobre seja você mesmo, todos os outros já existem. Essa é uma frase velha que algumas pessoas dizem muito, inclusive eu, mas é sobre originalidade. E cada vez mais eu vejo nesse meio da internet pessoas que não são originais, mas não é só sobre a internet que eu quero falar, e sim sobre a sua vida pessoal. Por que eu resolvi trazer esse tema para cá e sempre tem um porquê, é claro? Eu vejo cada vez mais que as pessoas têm perdido a identidade, se é que algumas pessoas já tiveram, porque elas começam a viver, a repetir a vida de outras pessoas, ou seja, ela não se encontra, ela não consegue construir o seu próprio propósito de vida, ela não consegue fazer coisas básicas como gostar das cores, dos sabores, das viagens, elas não conseguem de repente identificar aquilo que elas querem e elas começam a seguir aquilo que outras pessoas fazem, ou seja, elas deixam de ser por algum motivo elas mesmas e começam a ser as outras pessoas que elas convivem. Eu vejo muito disso. Vejo pessoas que mais próximas de mim que às vezes falam assim: eu também vou eleger Paris como a minha cidade preferida, porque é a minha cidade preferida." E eu penso: caramba, já foi lá? Não. Tem que ir lá. Talvez não seja Paris. Não, mas é lindo, é lá, vai ser lá. Porque a pessoa tem a necessidade de... Eu não vou nem usar a palavra copiar, mas a necessidade de manter um padrão muito parecido com o que outra pessoa está fazendo. E de repente você começa a gostar mais do preto ou mais do azul, acreditando que você precisa ser daquela maneira. Mas eu vou te contar uma coisa. Ser como as outras pessoas não tem nenhuma graça, até porque você não sabe o que outra pessoa sente, o como ela vive, como ela saboreia aquilo que ela se alimenta. E não estou falando só de comida, também, mas de tudo, inclusive mentalmente. Não adianta você me ver lendo um livro e falar: vou ler aquele livro também. Não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que seguir cegamente outra pessoa no sentido de ser ela não tem nada de legal. Você pode me seguir aqui, como já me segue, vendo os meus vídeos, lendo os meus textos, ouvindo os meus podcasts e falar: caramba, o Eric caminha de manhã, eu vou caminhar de manhã ouvindo o podcast. É uma sugestão ótima. O fulano gosta de ler à beira da praia e a praia é próxima, eu vou começar a ler somente na beira da praia. Pode ser que seja uma sensação maravilhosa, e aí tá aí uma ideia muito boa, ler na beira da praia, de repente você vai lendo, ouvindo as ondas, e de repente isso é legal, e não é disso que eu tô falando, ok? Eu tô falando de nós deixarmos de ser nós mesmos para copiarmos, para sermos outras pessoas. De repente, para você começa a usar máscaras, e chega um momento da sua vida que você não sabe quem você é. E tem pessoas que usam máscaras por coisas diferentes. Umas são para se esconder, outras são porque elas nem sabem quem elas são. Outras, mas às vezes você vai usando, chega uma hora que nem você se reconhece. Sabe, a mulher chega em casa e tira a maquiagem, olha no espelho e fala: caramba, nem sei quem eu sou já que eu uso tanta maquiagem. É praticamente igual. Quando nós estamos sozinhos, agora, aqui nesse momento, eu estou sozinho na sala da minha casa, eu e meu cafezinho. E aí, de repente, eu olho para tudo isso que está acontecendo ao meu redor. Esse momento que você está aí sozinho, pensa um pouquinho quem você gostaria de ser. Pode ser que você não esteja contente com a pessoa que você é hoje, nesse momento, e está tudo certo em você não estar contente. Mas quem você quer ser? Tem dúvidas de cores? Olha para elas melhores. Estou falando dos detalhes. O azul não te agrada muito, quem sabe o marrom, o castanho, o cor-de-rosa, o bege, o preto, e de repente você olha e fala: isso aqui eu gosto. De repente você está em dúvida nos sabores, saia provando. E aí você decide qual é o sabor que você mais gosta. Eu, por exemplo, sou um cara completamente sazonal. Tem dias que eu gosto muito de suco de caju, por exemplo, e fico uma fase toda tomando suco de caju, depois uma fase toda tomando de laranja, depois uma fase eu não quero suco nenhum na minha vida.
Eu sou exatamente assim, e eu me delicio em ser assim. Eu como muita salada, mas tem dia que eu enjoo da salada e passo uma fase comendo só legumes, e acabou, e de repente eu gosto muito de frango, e de repente eu vou comer só frango durante um tempo, mas você não varia, de repente eu não quero variar e quero comer só frango 2 vezes por dia. Eu sou dessa maneira, só que eu olho para como eu sou e me aceito como eu sou, e eu gosto de ser assim. E talvez, só talvez, isso faça esta diferença de ser o Eric Pereira. A diferença de ser eu mesmo, sem eu ter que copiar ninguém. É óbvio que às vezes alguém me fala de um prato e eu falo, vou experimentar. Mas experimentar não significa eu falar, meu Deus, que maravilha. Tem pessoas que me recomendam muito livros, porque sabem que eu gosto de ler, e eu falo, não gostei desse livro, e tá tudo certo. Isso é você ter a sua personalidade, a sua maneira. Então não queira ser outra pessoa o tempo todo, ou nenhum tempo, seja você mesmo. E se você ficar perdido no que eu estou te dizendo, começa a pensar, começa a descobrir aquilo que mais te satisfaz em todos os setores da sua vida. Olha, Eric, eu não gosto de caminhar 10 quilômetros, nem 1 quilômetro, mas eu amo natação. Mas você só vai saber se ama natação se você sair para caminhar e depois se você fizer uma aula de natação. E de repente não é nem o caminhar nem a natação que vai te agradar. De repente o que te agrada é o jiu-jitsu. O karatê eu não faço a menor ideia. Ginástica olímpica, né? Não fazer nada, eu não sei. Mas você tem que experimentar. Então esse vídeo, ele é sobre experimentar as coisas para que depois você possa ser você mesmo, sem ter que ser. Muitas pessoas acabam sendo outra pessoa para agradar alguém. Eu vejo isso muito, já atendi pessoas que modelam, vão ali trabalhando a irmã para ser muito parecida. A irmã estuda, eu também vou estudar. Os meus pais elogiam a minha irmã, então eu também vou ficar com livros na mão. E de repente a pessoa nem está lendo, ela quer mostrar, ela quer agradar as pessoas. Já falamos sobre isso. Agradar as pessoas não vale a pena. Quem gosta de você vai gostar como você é. Quem não gosta não vai gostar, e não adianta você querer ser outra pessoa só para agradar as pessoas. Isso não vai funcionar. Aos poucos. Se você, independente da sua idade, também já tive casos da pessoa falar, Eric, eu não posso mudar, eu tenho 50 anos. Eu falo, caramba, tu pode mudar mesmo que seja nos últimos minutos do seu suspiro, né? Antes de você partir desse mundo. Você pode mudar a qualquer momento. De repente você viveu, foi uma vida inteirinha lá atrás, sendo uma pessoa que você não é, para agradar a esposa, ou a esposa para agradar o marido, ou os filhos, ou a família. E de repente você fala, não quero mais ser essa pessoa. Então comece a olhar para aquilo que você quer ser, como você quer ser, porque a grande sacada, a grande importância de tudo isso é que à medida que você começa a ser quem você quer ser, você começa a ter sensações diferentes. Eu digo muito para as pessoas que eu atendo que estão em sofrimento, que quanto mais elas se aproximam de viver a vida que elas desejam, de ser quem elas são, menos sofrimento elas têm. Mas por quê? Porque elas param de carregar um peso que não são delas. Elas param de carregar um peso da modelagem de outra pessoa. De repente eu quero ser como o meu pai para agradar ele. E aquele peso em mim de não ser eu mesmo é muito mal. Isso acontece muito, eu atendo muito adolescente, com adolescentes que estão aí entrando para a faculdade e cursam carreiras porque não querem cursar. Aí eles têm ataque de pânico, aí tem ansiedade, aí tem déficit de atenção, aí tem 1 milhão de coisas e as pessoas atribuem, é a carga, o estudo é muito difícil aqui em Portugal, é complexo estudar na Espanha, porque esquece. Um caso raro ou outro pode ser isso, mas a grande sacada aqui é, ele carrega o fardo que não é dele, ele carrega uma vida que não é dele, mas ele quer agradar a família, a linhagem, ele quer manter o que não deveria nem tentar ser mantido. Então pense um pouquinho sobre isso e aprenda a ser você mesmo, seja você mesmo e não negocie de maneira nenhuma com você mesmo. Seja você, seja da maneira que você quer ser. Vai ali lapidando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dentro da possibilidade de você manter a sua integridade sendo apenas você. Independente da roupa que você vai usar, da maneira que você vai se expressar, com as pessoas que você quer conviver, continue sendo você. Quanto mais fiel, na minha opinião, é a minha opinião, mas quanto mais fiel você for a você,
maiores as suas chances de acordar bem e dormir melhor ainda. Maiores as suas chances de trilhar um caminho, de trilhar um caminho que realmente te satisfaça e você seja muito bem. Se a gente desse o exemplo só da comida, por exemplo, você não gostasse de ovo, eu adoro, e eu te obrigasse a comer ovos 2 vezes por dia, é provável que você teria problemas intestinais, é provável que você se sentiria mal, é provável que você viveria mal, é provável que a sua pele se tornaria diferente, porque aquilo não faz bem para você. E na vida é igual. Qualquer coisa que você faça tentando não ser você, não é genuíno. Então você não consegue manter uma congruência para isso. Eu caminho porque eu quero eliminar 30 quilos do meu peso. Eu caminho porque eu quero melhorar minha resistência saudável. Se eu caminhasse apenas para tirar uma foto do meu relógio, para mostrar, olha, caminhei, porque eu posto uma foto todo dia no Instagram de quanto eu fiz. Mas aquilo é muito mais para mim. É claro que eu quero que as pessoas se animem com isso e façam, tenham alguma atitude, tenham mais disciplina. Mas se eu fizesse isso só para postar uma foto, eu já não estaria aguentando acordar cedo para poder caminhar. Eu não caminharia com o prazer que eu caminho. Então eu não caminho para ninguém, eu caminho para mim. É muito importante você colocar isso na sua cabeça e fazer coisas que são para você manter essa conexão entre você e a sua alma, entre você e o mundo, mas principalmente para que você se sinta bem todos os dias e possa avançar. Então eu gostaria muito de saber, e se você puder, escreve aí embaixo onde você estiver vendo o vídeo, o que faz você compreender que você está no caminho certo. Escreve aí, Eric, eu faço porque eu tenho prazer. E se não tem, tenha coragem também de escrever. Ih, caramba, não tinha pensado nisso. Tenho vivido a vida de uma maneira errada e tenho vivido a vida de outras pessoas, tenho sido outra pessoa. E se você tiver sido outra pessoa, tá tudo certo. Vamos jogar essa máscara pra lá. Talvez você vai ficar aí nu por um tempo, mas o importante é você se encontrar e seguir esse caminho, e sempre dá para seguir, independente da sua idade, religião, cor, tamanho, altura, peso, idade, sexo, nada importa onde você mora. O que importa é você olhar e falar assim, caramba, então daqui em diante eu vou mesmo começar a me descobrir, independente da sua idade, vou me descobrir. Quero me descobrir, quero me compreender, quero entender o que eu quero para daqui para frente, ok? Espero os seus comentários. Se você ainda não curte a minha página, dá um like aí, curte ela, porque se você curtir, significa que as redes sociais vão, toda vez que eu postar, vai escolher você, vai te entregar mais o vídeo mais rápido, você não vai precisar de ficar ali pesquisando, você pode estar lá. E se você ainda não está no Telegram, esse é o recado de todos os dias, vai lá para o Telegram que todos os dias eu coloco um podcast, é o projeto Podcast 365. Entra lá que vai ser mega interessante. Até amanhã. Tchau, tchau.